Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é Sábado Santo, um dia diferente. Um dia sem a Eucaristia, sem a presença física de Jesus, a tua presença, Senhor, no sacrário, sem a missa. Um dia de oração e de espera. Um dia de dor, mas também de esperança. E é um dia para procurar a companhia de Maria, a companhia dos apóstolos, das santas mulheres e dos outros discípulos mais próximos. Precisamos de companhia, precisamos de estar juntos. Por isso convido-te a irmos até ao cenáculo, fazermos a nossa oração assim, entrar por aquela casa adentro. Essa casa de Jerusalém, onde Jesus celebrou a última ceia. É lá que eles se juntam, todos, vão-se juntando, vão-se apoiando uns nos outros, com Maria, procuram Maria, a Mãe do Senhor. Entramos. Se te esforçaste por estar também presente na ceia do Senhor, agora reconheces os locais e lembras-te desse dia, talvez com dor te venham à memória esses momentos tão íntimos, tão intensos, tão belos. Que bem se estava ali contigo, Jesus. Agora há dor no ambiente, há tristeza. Embora Maria se esforce por consolar, por dar esperança, os discípulos estão profundamente tristes. Estamos inconsoláveis. Como é que foi possível que tudo aquilo acontecesse? Como é que puderam tratar Jesus daquela forma? E porquê que ele deixou? Porquê que não fez nada? Mas ainda mais doloroso, como uma faca afiada que penetra bem fundo, é a pena, a dor aguda de não ter feito nada, de ter fugido, de ter abandonado o Senhor. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude fugir? Como é que pude deixar o Mestre ali sozinho? E a ideia que vem uma e outra vez, recorrentemente à cabeça: por que não morri com ele? Quem me dera? Quem me dera ter morrido juntamente com ele? Todos sentiriam que teria sido bem melhor assim. Sim, morrer com Jesus, morrer com o ladrão arrependido. Tudo era melhor do que viver agora esta dor, estar ali, agora, a viver aquela angústia, a sentir esta dor no peito. Ao vê-los, imagino que te venha à memória alguma coisa. Eu acho que todos nós, ao olharmos para aqueles homens, nos lembramos, se calhar não com a mesma dramaticidade, mas de momentos da nossa vida em que veio ao de cima a nossa falta de unidade, este estarmos partidos por dentro, este querermos fazer uma coisa e termos feito outra, que a nossa cabeça nos tenha avisado que e a fraqueza, a tentação, a loucura, não sei, nos fez fazer uma coisa na qual não nos reconhecemos. Como é que eu pude fazer isto? Eu não queria. Francamente, eu não queria. Não somos, ou não fomos, damos-nos conta de que nessa altura não fomos senhores de nós próprios, não fomos livres. Houve ali uma escravidão qualquer que nos atou ao pecado. Deixámos-nos levar pela fraqueza, pela tentação, pelo medo, pelas aparências,
por o que vão dizer, pela vergonha. Pensa em Pedro. Negou Jesus diante de uma criada. E depois voltou a negar. E fê-lo com imprecações, fê-lo por 3 vezes. E com força até que caiu em si. Estava por um instinto de sobrevivência, fez aquilo que tinha afirmado ao Senhor pouco tempo antes, de que nunca faria, que daria a vida por Cristo, por ti, Jesus. E nós, quantas vezes fomos Pedro? Sim, pensamos que somos uma determinada pessoa e Pedro julgava-se forte, sentia um amor por Jesus grande e tinha-o, mas pensava que era maior esse amor. Um amor que o levaria a estar absolutamente forte, convencido da sua fidelidade. E que susto, que pânico quando notamos a divisão dentro de nós. Quando chegamos à conclusão, quando nos descobrimos tal como somos, fracos. Há dias, numa preparação para a Jornada Mundial da Juventude, lia alguns exemplos desta divisão interior, desta falta de equilíbrio interior, num livro chamado precisamente O Equilíbrio Interior. O Prazer e o Desejo à Luz da Temperança, de José Brahe, da Rialp. Publicado em português. São exemplos, alguns mais corriqueiros, outros mais... Mas enfim, uma delas dizia: uma pessoa pode sentir-se atraída por um pastel de nata, que se gostar de doces, se lhe apresenta como irresistivelmente tentador, apesar de ter acabado de comer, ou de estar a fazer dieta, ou de saber que é melhor não o comer. Mais ainda, pode acabar por comer não um, mas 3 pastéis de nata e arrepender-se imediatamente, pensando, cheia de remorsos: 1 minuto na boca, toda a vida nas ancas. Essa pessoa poderia dizer: na realidade, eu não queria comer os pastéis de nata, e estaria a falar a verdade. Outro exemplo que conta: uma rapariga está numa discoteca ao ar livre, em pleno verão, e ouve o tinir do gelo num copo da mesa do lado. Já tomou 2 bebidas, mas tem a boca seca e a ideia de um 3º copo apresenta-se-lhe como altamente refrescante. Apesar de já se sentir um pouco tocada, porque não está habituada a beber álcool. Sabe que não deve beber mais, porque perde facilmente o controlo. Mas apetece-lhe tanto. E além disso, não se sente à vontade com as pessoas com quem está, que conheceu há pouco tempo. Acaba por tomar mais esse copo, e depois outro e outro. Embebeda-se, perde o controle e faz coisas que não queria fazer, e ainda menos diante daquelas pessoas. Na manhã seguinte, levanta-se com uma dor de cabeça horrível e começa a lembrar-se vagamente da véspera. Sente-se humilhada e envergonhada, e lamenta imenso ter bebido aquele 3º copo e o espetáculo que deu. Não era eu. Eu não teria feito uma coisa daquelas. A culpa foi daquele copo. Não devia tê-lo bebido. Não foi nada bom para mim. Enfim, conta mais exemplos, talvez um deles da ira, de uma rapariga que acaba por dizer coisas que não queria dizer, movida pela sua inveja, e também um remorso enorme quando disse à amiga, à sua maior amiga, coisas que nunca teria dito ou que não esperava dizer. São exemplos, e são exemplos menos dramáticos, claramente, do que os que hoje vêm à cabeça aos discípulos, se entrarmos de novo naquele cenáculo, no Sábado Santo, mas que nos identificam e nos fazem ser mais compreensivos com os discípulos. Não somos assim tão diferentes, e notamos que somos fracos, que estamos divididos por dentro, que parece que não somos essas pessoas. E é bom aceitá-lo, somos essas pessoas. Precisamos é de educar essas paixões, esses afetos, que às vezes nos levam por lado diferente, fazem-nos apetecer coisas que a cabeça nos diz que não estão bem.
E o giro, o apelativo deste livro é que nos apresenta um caminho para chegar a esse equilíbrio interior, para superar essa divisão, para que pouco a pouco nos vão apetecendo mais as coisas que a inteligência nos diz como boas, nos apresenta como boas, aquelas que nós queremos fazer, que nos fazem bem. Claro que só no céu é que assim acontecerá, quando formos perfeitamente senhores de nós próprios. Mas os santos eram aqueles homens e mulheres que não só se dominavam, porque não é só autodomínio. O equilíbrio interior é quando o autodomínio nos leva por um caminho tal em que o bem se nos apresenta como uma grande atração. E como o mal perde essa aparência de bem que nos tenta. Vemo-lo como uma miragem, vemo-lo como uma ratoeira, que de repente rimos-nos e percebemos, desmascaramos essa ratoeira e já não tem tanta força sobre nós, porque desvendámo-la e então passamos de lado. É o caminho das virtudes, onde entra a graça de Deus. Sem ela não conseguimos. Chegará de facto um momento assim. E é muito motivante, não é verdade? Por agora temos de fazer como os discípulos, que procuraram Maria. Juntaram-se à sua volta e com ela, vendo-a ali livre, vendo-a a amar, vendo-a cheia de esperança, vendo-a a esperar a ressurreição, confiaram nela e foram-se abrindo pouco a pouco. Apesar de fracos e com pecados, juntos vão sair fortes e capazes de enfrentar o futuro. Sobretudo aguentam-se até à manhã da ressurreição, até poderem ter a graça de poder tocar Jesus, abraçar Jesus, celebrar Jesus na Eucaristia, Jesus ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.